Bom dia pessoal, aqui é Dalila Ribeiro, de volta com vocês mais uma vez, e hoje a gente vai continuar um assunto que é autossabotagem, tá? Como prometido no primeiro vídeo, eu disse que no próximo vídeo a gente falaria em como superar isso, nos meios que a gente pode usar para não ser refém ou vítima da autossabotagem. Eu tenho convivido, conhecido e observado muitas pessoas com capacidades, talentos, uma inteligência, jeitos espetaculares de desenvolver projetos. São pessoas, são talentos natos, são pessoas que você olha e fala, né? Você olhando, você já enxerga aquela pessoa fazendo sucesso lá na frente, mas ela não. Sim, me sinto angustiada quando eu vejo esse tipo de situação, porque eu vejo aquela pessoa se auto-sabotando, cara, 24 horas. Tudo que ela pensa que pode, em minutos, a auto-sabotagem faz ela achar que não pode, tá? Então, assim, aquela pessoa que quer fazer uma faculdade de alguma coisa que gosta e fica ali pensando que não vai ser capaz, que não tem condições financeiras, que não tem inteligência suficiente, que não vai conseguir passar no vestibular, que aquele curso é muito difícil, e assim, a pessoa nunca faz. Aí a pessoa chega aos 50, 60 anos de idade olhando para trás e falando, por que eu não fiz? Eu poderia ter feito. E aí depois de todo esse tempo é que ela vai entender que ela... Então, assim, eu tenho visto muito isso e isso tem mexido muito comigo, tá? Eu vejo pessoas abdicando dos seus maiores sonhos porque não acreditou em si mesmo. Isso é autossabotagem no nível máximo, aquele que destrói mesmo. Então isso é muito preocupante para mim. Então é por isso que eu quero falar dessa principalmente, desse tipo de autossabotagem principalmente, né? Desse tipo que desacredita você, desmotiva você, tá? Faz você se sentir inferiorizado diante das outras pessoas. Ah, ele conseguiu, ele consegue porque ele é inteligente, eu não sou, né? Aquele tipo de autossabotagem que incapacita você. Ah, mas ele... sei lá, ele tem pessoas que indicam, eu não sei, a mente da gente é capaz de encontrar tantas desculpas, tantos argumentos para sabotar a gente mesmo, que a gente poderia ficar numa lista aqui por horas. É incrível como tantas coisas negativas aparecem na nossa mente diante de um obstáculo ou diante do desejo de realizar um grande objetivo. É muito sério isso. Ok, então eu tô me auto-sabotando e isso tem atrapalhado a minha vida, né? E como que eu posso lidar com isso? A primeira coisa que você precisa fazer é enxergar. Enxergar que você está sendo auto-sabotado. É aquilo que eu pedi para você fazer no primeiro vídeo. Olhe para dentro de você mesmo, analise a sua vida até aqui, os pontos principais, das vezes que você tentou alcançar um objetivo e não conseguiu. Por que você não conseguiu? Será que era mesmo, será que tinha mesmo razões para você não ter tentado, razões concretas, razões fortes o suficiente para impedir você de ter feito? Ou será que você em algum momento começou a pensar que não era possível, que não era capaz, que não era inteligente, que não era bom o suficiente? E aí você nem tentou vencer o obstáculo. Será que muita coisa não foi por limitação da sua própria mente? De você não acreditar, de você não tentar, de você achar que era incapaz, que não era bom o suficiente? Então, feita essa análise, o que você identificar que se você tivesse tido um pouco mais de coragem, por exemplo, você poderia ter pelo menos tentado, então você identifica como é que os pensamentos de autossabotagem estão agindo sobre você. Esse é o primeiro passo. Enxergou como é que a autossabotagem está agindo sobre você, você precisa questionar isso, né? Você precisa racionalizar isso.
Como assim? A gente é muito bom, na verdade, para questionar os outros. Ah, porque fulano fica pensando que não pode, mas é claro que ele pode. A gente é muito bom para fazer isso. Ah, fulano ele não faz porque ele não quer, porque capacidade ele tem. A gente é ótimo para fazer isso, as pessoas. Mas a gente não faz isso com a gente mesmo. E esse é o nosso maior erro. Não é nada milagroso, como eu já disse, não é nada milagroso. Tá? Você não vai conseguir racionalizar seus pensamentos e emoções da noite para o dia. Isso é impossível, é um processo. Mas eu garanto, com toda a minha convicção, toda a minha experiência de vida, tudo que eu já observei, que eu já vi nas outras pessoas e principalmente em mim mesmo, que isso é possível e que dá certo e que funciona. Então você precisa racionalizar. Enxergou aonde é que os momentos, os pensamentos que vêm na sua cabeça quando você está se auto-sabotando? Então racionalize isso. Coloque, olhe para isso como se você estivesse fora de você mesmo. Eu sei que não é tão simples, mas olhe para isso como se você estivesse olhando de fora para dentro. E entenda como isso age sobre você. Então você tem que ter uma consciência ainda maior agora de que isso existe na sua cabeça. Então se auto-sabotar é criar coisas na nossa mente que em 90% das vezes não existe em mais lugar nenhum, não está em mais nada, só na nossa mente. Por exemplo, o pensamento de que você não é capaz de aprender alguma coisa, eu te garanto, isso só existe na sua cabeça. Todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa que quisermos, qualquer coisa. O que muda entre um ser humano e outro é a velocidade com que isso pode acontecer, a forma como ele, a maneira de aprender de cada um são diferentes. Mas jamais imagine que você não é capaz de aprender, porque todo mundo é capaz de aprender. Todos somos. Então, a autossabotagem, ela cria coisas na nossa mente, tá? Você cria um mundo aqui na sua mente que faz você ver o mundo aqui fora de uma forma muito limitada. E é isso, tá? Isso é a terceira coisa que você precisa entender. Enxergou que é autossabotado. Analisou como que você está sendo autossabotado e o que isso está causando sobre você, né? Racionalizou, observou seus pensamentos. Então agora você vai ter consciência de que isso acontece na sua cabeça, não no mundo aqui fora. Tá? E que se você mudar o que está dentro da sua cabeça, o modo como você vê o mundo aqui fora é diferente. É como se você trocasse de óculos. Como se isso daqui fosse um filtro e você tirasse o óculos da autossabotagem e colocasse o óculos do otimismo, da coragem, né, de racionalizar seus pensamentos, de questionar aquilo que você sente para enxergar o mundo aqui fora de uma forma diferente. Focar em pensamentos positivos. Porque a autossabotagem, ela é muito negativa, mas muito negativa. Ela só traz coisa negativa para sua cabeça. Só traz coisa negativa para sua cabeça, para sua vida. Você começa a ver o mundo de uma forma muito limitada, muito negativa. Tudo é impossível, tudo é longe, tudo demora, tudo é ruim, tudo você não pode, tudo você não é capaz. Então ela limita muito o modo como você vê as coisas e deixa você uma pessoa muito negativa. Então, focar em pensamentos positivos, tá? Dá uma procurada lá na sua cabeça. Quais são os pensamentos positivos que você tem? Aqueles pensamentos, aquelas lembranças que te trazem coragem, aquelas lembranças e pensamentos que motivam você, que fazem sim você sentir que é capaz. Todo mundo tem um pensamento ou outro na cabeça que traz esse sentimento, essa emoção de capacidade, de poder, de que é inteligente, de que é bom o suficiente, tá? Se você estiver tendo muita dificuldade para encontrar esse tipo de pensamento na sua cabeça, então o problema é mais sério. Se você está encontrando poucos pensamentos positivos na sua cabeça, então
Então você precisa trabalhar isso primeiro. Então você precisa primeiro criar um ambiente na sua cabeça mais positivo. Ah, mas como que eu posso criar um ambiente mais positivo na minha cabeça? Uma coisa que eu, por exemplo, faço, que eu já indiquei para muitas pessoas fazer e que dá certo, que tem sim um resultado bom, é aumentar o seu contato com histórias de superação, histórias positivas, tá? Sinceramente, ao invés de você ficar vendo jornal onde a mulher matou o marido matou a mulher, o filho matou a mãe, matou o pai, não sei quem matou não sei quem, é uma tragédia não sei o que, o ônibus pegou fogo, dá uma parada nisso e vai assistir a história da pessoa que era catador de lixo e perdeu uma perna e mesmo assim sustenta a família, por exemplo, sabe? São histórias de pessoas que até tinham tudo para não dar certo, mas elas foram lá, fizeram e conseguiram. Tem milhões de histórias dessas por aí. Então aumente o seu contato com esse tipo de mídia, com esse tipo de história, de fatos, tá? Pausa aquele contato negativo que você tem com a mídia, de jornais, de coisas negativas, e começa a introduzir na sua vida coisas mais positivas, coisas que trazem para você experiências de pessoas que conseguiram, que foram lá e que fizeram, e não histórias de fracasso, né? Então, você mudar esse ambiente externo em volta de você, de coisas negativas para coisas positivas, vai ter um reflexo direto na sua mente, de coisas negativas para coisas positivas, pode acreditar, é fato, é fato. Então essa é uma dica que eu deixo, né? Se você está tendo dificuldade de encontrar pensamentos positivos na sua cabeça, então procure ter um contato maior com coisas positivas e não com coisas negativas. Isso vai te ajudar muito. Então olha, enxergou que está se auto-sabotando, racionalizou a autossabotagem, entendeu que isso é uma coisa que está dentro da sua mente, você tem que trabalhar aqui dentro, não está no mundo aqui fora, está em você. Focou em pensamentos positivos, construiu e focou em pensamentos positivos, então você começa a criar um ambiente na sua mente de colocar aqueles pensamentos positivos ligados aos negativos. Olha que louco. Você vai criar uma sistemática dentro da sua cabeça, onde você vai se comprometer com você mesmo, que sempre que você pensar aquilo negativo, aquilo que está sabotando você, você vai associar isso a uma coisa positiva. Por exemplo, eu não sou inteligente o suficiente para fazer essa tarefa, para alcançar esse objetivo, né? Bom, sabotou, não sou inteligente o suficiente. Aí você lembra daquela história que você viu daquele menino que era autista, que eu posso até deixar depois o link de um vídeo do TED, que tem a história de um menino que era autista e ninguém acreditava nele, os pais, né, não acreditavam que ele poderia, mas ele mesmo assim é um gênio da matemática. Aos 17 anos, se eu não me engano, ele estava fazendo doutorado em física quântica. Você é capaz de dizer que você imaginava que um autista poderia desenvolver essa inteligência? Não, mas mesmo assim ele desenvolveu. Então as limitações não estão no mundo aqui fora, está na nossa cabeça. Então você associa esse pensamento negativo de que você não tem inteligência suficiente com essa história de que sim, é possível mesmo quando todo mundo acha que não é. E aí você começa a criar um ambiente na sua mente de confrontar os teus pensamentos negativos e vai tirando a força deles. É uma coisa que eu faço sempre, que eu recomendo muito para que as pessoas façam, que tem funcionado muito bem. Então, acho que criar esse ambiente na sua mente favorável para os seus pensamentos positivos, onde você tira a força dos teus pensamentos negativos, né, que você questiona, racionaliza e dá um stop na tua autossabotagem, é um momento decisivo para que você possa sim alavancar sonhos,
objetivos e tudo aquilo que você quis e sonhou, sem desistir no meio do caminho ou sem desistir antes mesmo de tentar. Então tá aí, pessoal, é o que eu queria deixar para vocês, uma coisa que foi muito útil na minha vida, até hoje, e no decorrer da minha experiência eu notei que foi muito útil na vida de pessoas próximas a mim também. Eu gostaria que vocês aplicassem com seriedade isso e levassem a sério as coisas que estão na mente de vocês, porque essa é a essência do fracasso ou do sucesso, pode ter certeza disso. Então, se você gostou e acha que isso pode ser útil para mais alguém, então compartilhe aí com aqueles seus amigos que você acha que praticam autossabotagem, que estão sendo prejudicados por ela.